fiquei muito longe disso lá. Você comentou a respeito de um assunto que eu achei interessante agora, sobre. Tem uma nuvem no céu ali, não vou hoje não, vai chover, né? Eu E é uma acho. realidade da igreja atual, Aham, muitas né? vezes, né? A gente acaba deixando muito de lado as coisas de Deus e focar na Uhum, gente mesmo. Mas isso não é algo de hoje, né? A gente muitas vezes critica e fala que a igreja atual, os jovens atual, é uma geração que mais vai mandar a gente pro inferno. E talvez a gente tenha deixado muito o evangelismo de lado, a gente tenha deixado muito de ser um exemplo como talvez foram os primeiros cristãos. Mas isso, muitas vezes, do afastamento da igreja, de pessoas da igreja, né? É algo que sempre teve, desde a época de Paulo. Paulo, uhum, na sua carta a Timóteo, ele fala a respeito disso, né? De pessoas que abandonaram ele na fé, que abandonaram ele na prisão, que ele confiou que poderia defender uhum. ele diante dos tribunais e juízes, e de repente eram pessoas que não tinham por perto quando ele estava ao redor. Mas ele Sim. sempre fala que foi a presença de Jesus que permaneceu com ele em todo momento, né? Aham. Então, problemas vai ter. A gente, no Brasil Toda hoje, igreja tem problema. tem, mas Toda tem igreja os tem pontos problema. bons também da gente Aham. poder sempre olhar para eles, né? Uhum. A igreja, em geral, ela tem em contextos dos tempos. A gente tem, por exemplo, na igreja primitiva, a gente tem aquela imagem, né? Poxa, o povo super fervoroso, só que tinha o problema da perseguição. E muita gente deixava Cristo por causa dessa perseguição, né? Toda geração de cristão De, acaba passando por algum problema. então, Uhum. alguns vai ser momento de defesa espiritual, outros vai ser momento de perseguição, outros vai ser momentos de desvio da palavra de Deus. Israel tinha esses momentos, né? Onde alguns momentos Vários. ele se jogava na idolatria, eles se afastavam da palavra, os momentos eles estavam sobre espirituais, mesmo assim, às vezes, acabavam perdendo alguma guerra, né? A gente tem nos Salmos isso, Uhum. onde o salmista vai Vários reclamar salmos são assim, isso. eu não me recordo agora de cabeça o salmo, mas ele fala a respeito disso, Senhor, nós somos presos pelos babilônios, mas dessa vez nós estávamos em santidade, nós estávamos certo, não tinha por que isso ter acontecido com a gente, né? Mostrando que os momentos ruins, eles podem vir na vida do cristão mesmo, introduzir que ele está bem espiritualmente, mas de forma que Uhum. Deus prova a fé, de forma que Deus trabalha nessa geração. Uhum. Então, aquele período dos mártires foi importante justamente por isso. Era o início da fé cristã. Eram Uhum. pessoas que tinham visto os milagres de perto, pessoas que Uhum. tinham vivido com os apóstolos, né? E para provar sua fé, o que é uma evidência de fé muito forte hoje para defesa da fé cristã, eram pessoas que morreram por ela. Eram Uhum. pessoas que podiam ver suas vontades, seus prazeres, abandonar o evangelho, como muitos que acompanhavam Paulo fizeram, mas são pessoas que decidiram morrer por aquilo. Uhum. E hoje a fé delas são usada como defesa da nossa. Uhum. São pessoas que Inclusive, colaboram com a fé da aham. cristã. Esse é um hobby muito comum que eu tenho. Eu gosto de pesquisar a vida desses mártires, sabe? E teve um período no Império Romano que, se não me engano, acho que foi depois de Domiciano, que teve Nero, que perseguiu Paulo e Pedro, depois teve Domiciano, que perseguiu João, mandou ele lá para a ilha de Patmos, e depois teve Trajano. A diferença entre Trajano e Nero e Domiciano é que Trajano, ele perseguia os cristãos, mas ele era mais burocrático, Hum. sabe? Enquanto Nero pegava eles e iluminava Roma com eles, e Domiciano queria se livrar deles de qualquer jeito possível, mandava o João para Patmos, pior erro da vida dele, porque foi em Patmos que ele recebeu a revelação para o Apocalipse. Trajano ele era mais burocrático. Ele pegava o cristão, levava até ele, ele falava: nega ou tu morre, qual que você quer? E é nesse momento em que a gente tem pérolas tão boas, sabe? Frases tão boas. Teve um que não me recordo o nome, mas ele disse assim: eu sirvo a Jesus Cristo há 88 anos e ele nunca me fez mal algum. Por que que eu iria negar o nome do meu Deus? A gente Aí tem fica. relato lá no livro, aquele do Lee Strobel, É, em Defesa de em defesa de Cristo, Defesa de Cristo. É, em Cristo. defesa de Ele Cristo. conta o relato do Plínio Jovem, né? Que É era aquele incrível. imperador romano, Era um aonde juiz romano lá. juiz romano. Ele fala a respeito disso, né? Que os cristãos eram enviados Uhum. para Pra serem mortos pelos morrer. leões, Morrer para por serem ela, mortos tudo. pela sua fé, né? Uhum. E eles eram questionados, ó, aceita, recusa Cristo ou a gente vai mandar você. Aí perguntar 3 vezes e eles preferiam manter firmes ao evangelho, né? E ser Uhum. enviados para a Uhum. boca do leão. Isso que intriga bastante. O que que tem numa fé, né? O que que tem nessa fé? Vamos falar do cristianismo assim. O que que o cristianismo tem que faz a pessoa preferir morrer a negar essa fé, né? Quando a gente percebe o número de mártires, é um número gigantesco, cara. Teve um autor chamado John Fox que escreveu um livro inteiro chamado Livro dos Mártires, onde ele coloca todos os mártires datados até aquele momento em que ele estava lá.
É um livro grande, 600 páginas, só contando a história de Marte, de como que eles morreram. A gente vê o número de mártires cristãos, tanto aqueles que morreram para a Igreja Católica, aqueles que morreram para Bárbaro, aqueles que morreram para o Império Romano, de tantos. O que tem nessa fé que faz eles preferirem morrer do que negar de verdade? Para eles, negar a Cristo é pior do que sentir seu corpo queimar, do que ser morto a incêndio, ser morto despedaçado por feras. O que tem nessa fé? Agora me responde, o que você acha que tem nessa fé que você segue que faz você preferir a morte a negar essa fé? Saber que a ira de Deus seria muito pior do que qualquer castigo que sofrer na Terra. E sem eu fizer nada, pelo amor dele, ele enviou o filho pra morrer por mim. Então, é o que eu te falei, é sobreviver uma vida agora em gratidão a ele, Uhum. pelo que ele fez. E isso atinge todas as áreas da nossa vida. De, podem perseguir, colocar uma espada na sua cabeça. Cara, o céu que eu vou morar é muito melhor do que qualquer coisa que eu vi na Terra. É O que eu isso. preciso ter é certeza da minha salvação. Uhum. E as pessoas tinham isso. Elas sabiam, poxa, o mundo é corrompido, o mundo é mau, caminha para a destruição, a ira de Deus sobre o ímpio. Porém, como eu fui aceito por Deus, como o sangue de Deus me purificou, me livrou dos meus pecados, me trouxe para Deus, mesmo que eu merecesse a ira dele, pode acontecer o que for, o que importa é que eu vou ser salvo e encontrar com ele para todo sempre. Uhum. Num céu de glória, onde não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, as Imagina ruas são esse de lugar, né? ouro, Pois de é. cristal, e é ouro porque a maior glória não é as pérolas preciosas, não é o ouro Uhum. da rua, mas tanto é que o ouro lá vai ser pra ser pisado, né? Mas qual que é a maior glória? É saber que você vai ter com Deus toda a Uhum. eternidade. E essa é a regra do Uhum. cristão. É.